Olá pessoal! No vídeo de hoje do canal Que Doença é essa? Vamos falar sobre a hipertensão arterial sistêmica, que é comumente chamada de hipertensão. A hipertensão é uma doença cardiovascular crônica que afeta vários órgãos no corpo humano. Para melhor entender o nosso vídeo, pense da seguinte maneira. Quando uma pessoa mede a pressão, o resultado esperado é um valor considerado normal, ou seja, próximo a 12/8. O primeiro valor, no caso 12, corresponde à pressão arterial sistólica, e o segundo valor, no caso 8, corresponde à pressão arterial diastólica. A hipertensão é uma doença crônica relacionada com o aumento da pressão arterial. Assim, quando a pressão sistólica for maior que 13 ou a pressão diastólica for maior que 8, se caracteriza um quadro de hipertensão. Ok, mas o que significa dizer pressão arterial sistólica e diastólica? Para responder essa pergunta, você precisa entender como é o coração. O coração é formado pelo músculo cardíaco. Ele possui 4 cavidades, que em alguns momentos ficam preenchidas por sangue. A função principal do coração é distribuir o sangue para todo o organismo. O sangue leva oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Para que o sangue seja distribuído para todos os órgãos do organismo, o coração funciona como uma bomba, contraindo e relaxando. Lembre-se que o coração é formado por músculo. Certo, agora você vai conseguir entender o que é pressão arterial sistólica e diastólica. Quando o coração contrai, ele expulsa o sangue que estava nas cavidades. O sangue sai por vasos sanguíneos que são chamados de artérias. Através das artérias, o sangue é distribuído para todo o corpo. A contração do músculo cardíaco faz com que ocorra um aumento da pressão, chegando a um valor máximo que chamamos de pressão arterial sistólica. Já, quando a musculatura do coração relaxa, um novo sangue chega para preencher as cavidades. Quando o coração relaxa, a pressão cai até um valor mínimo, que chamamos de pressão arterial diastólica. O sangue chega ao coração através de vasos sanguíneos que chamamos de veias. Então, resumindo, quando o coração contrai, ele gera pressão sistólica e quando o coração relaxa, gera pressão diastólica. Como foi visto no início do vídeo, um coração saudável apresenta valores normais de pressão, tanto para a pressão sistólica quanto para a diastólica. Quando os valores das pressões sistólica e diastólica se encontram muito elevados, podemos dizer que há um quadro de hipertensão. Assim, a pressão arterial depende do quanto de sangue que o coração consegue expulsar, o que é chamado de débito cardíaco. Também depende da pressão que o sangue exerce sobre os vasos sanguíneos, o que chamamos de resistência vascular. Os vasos são capazes de aumentar ou diminuir de tamanho. Quando os vasos sanguíneos aumentam de tamanho, a pressão diminui, e quando os vasos sanguíneos diminuem de tamanho, a pressão aumenta. Agora que você já tem um conhecimento sobre o coração e os vasos sanguíneos, podemos voltar a falar sobre a hipertensão. O que pode causar a hipertensão? Há inúmeras causas, umas mais frequentes do que outras. Algumas doenças aumentam o débito cardíaco, enquanto outras aumentam a resistência vascular. A grande maioria, cerca de 85% dos casos, é causada por um fator não identificado, os quais são chamados de hipertensão primária. Ela parece estar relacionada a fatores genéticos e exposição a fatores que aumentam a pressão por muitos anos, como a ingestão elevada de sal de cozinha. Já a hipertensão secundária é aquela com causa identificada, contudo, nem sempre pode ser curada. Causas comuns incluem obesidade e apneia obstrutiva do sono, uma doença caracterizada por repetidas paradas na respiração durante a noite, geralmente sem que a pessoa perceba. Os sintomas incluem ronco e cansaço durante o dia, doenças renais e doenças com aumento expressivo de hormônios. A hipertensão é silenciosa, ou seja, não costuma gerar sintomas a menos que seja de longa duração. Nesse ponto, há lesão de muitos órgãos, como rins, coração, cérebro, olhos e vasos. A hipertensão é uma doença perigosa, aumenta o risco de ocorrência de outras doenças cardiovasculares, como infarto, derrame cerebral, insuficiência cardíaca e o desenvolvimento de placas de gordura nas artérias. O diagnóstico é realizado com um aparelho denominado esfigmomanômetro, que é capaz de medir a pressão sistólica e diastólica. Contudo, a maneira correta de aferir a pressão é um método complexo e sempre é importante buscar um médico para que possa aferir a pressão e poder estabelecer um diagnóstico correto. Certo, e quanto ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica? O mais importante para essa doença é a modificação do estilo de vida, com aumento de atividade física, com exercícios direcionados para o paciente, perda de peso para aqueles com sobrepeso ou obesidade, dieta com pouco sal de cozinha e rica em frutas, vegetais e grãos integrais, baixo consumo de álcool, evitar o tabagismo, uma vez que o cigarro aumenta a pressão e dificulta a redução da pressão arterial. Os medicamentos para a hipertensão arterial agem em diminuir os fatores que aumentam a pressão arterial. A decisão de qual fármaco utilizar depende do nível da pressão arterial e da presença de risco cardiovascular ou de lesão em algum órgão do corpo. Uma parte importante do tratamento é a reavaliação contínua para avaliar quanto está a pressão.
Assim, o controle adequado da pressão arterial geralmente requer várias avaliações e modificações nos medicamentos através do tempo, sempre mantendo o uso dos medicamentos prescritos pelo seu médico e a manutenção de exercícios físicos de uma dieta saudável. Até o próximo vídeo, pessoal!